Fala, turma! Levantamos para vencer a live mais importante desse Instagram, do meu que eu digo, né? Do meu Instagram. Hoje nós vamos ter uma live especial extraordinária. Casamento, filhos e negócios, certo? Então fica conosco aí porque o bicho vai pegar aqui, vai, olha, talvez role até cadeirada aqui hoje. Barbaridade, falando de casamento, né, cara? Se rolar cadeirada, vocês não se assustam que vai dar certo. Bom dia, boa noite pro Ed. Como é que tá, meu irmão? Seja bem-vindo aí. Quem é casado tem que estar dentro, porque o negócio vai ser sério. E essa live vai ficar salvo depois. Vou jogar pro YouTube lá, para ficar salvo lá, porque é um conteúdo bem importante. O ano passado nós fizemos essa live, em outubro, acho que nós estávamos viajando, né? E foi muito especial, assim, foi um compartilhar e de lá para cá muita coisa avançou. E nós temos bastante coisa para compartilhar e eu acredito fielmente naquilo que nós carregamos como casal, como pais e também na área dos negócios. Então, sabemos como nossa vida tem sido transformada através desses 3 pontos, né? Não é de Marçal, é 3 pontos assim. E nós queremos compartilhar um pouquinho, né, como está sendo isso aí, deixar esse conteúdo salvo também, para servir aí de apoio, de suporte, porque nós usamos muita referência assim, de pessoas, né, nessas 3 áreas, referências de cursos, treinamentos, enfim, tantas coisas que a gente pode buscar aí hoje, podcasts, e quando a gente pode compartilhar isso também é muito bacana. Lê, fala um pouquinho aí sobre o que nós vamos falar hoje. Um resumão. Isso aí, boa noite, pessoal, tudo bem? Então é isso, a gente vai conversar e compartilhar um pouquinho com vocês aquilo que a gente vive, o que é o nosso dia a dia hoje, né? Um pouquinho da nossa trajetória, então já estamos há um tempinho juntos aí e temos crescido e desenvolvido, né, em várias áreas da vida, mas sempre juntos, sim, muitas parcerias, né? Então temos nos últimos anos resolvido trilhar alguns caminhos mais juntos ainda, como área profissional, e isso tem nos levado a outros níveis, né? Então é isso aí que a gente vai contar um pouquinho para vocês também, como às vezes as pessoas perguntam muito, né? Como viver tudo isso junto, porque vocês trabalham junto, moram junto, tem os filhos, tem tudo. Então os desafios a gente vai compartilhar aí um pouquinho com vocês, certo? Vamos lá, vamos começar o assunto aí e conforme as coisas vão andando, o pessoal vai entrando. Claudinha, seja bem-vinda, tá se virando aí, né? Se virando, tocando o barco na M2. Olha, se der certo, daqui a uns tempos tu fica sozinha, Claudinha, toca solita, o que tu decidir tá decidido. E tá legal viajar. Igual diz um amigo nosso, né, o Fofo, bom ser nós. E tá massa mesmo. Hoje foi um dia bem bacana. Acabamos de chegar e tomamos banho, falamos um pouco com as crianças e estamos aí, louco para ir dormir já. A live com a patroa bomba. Falei aqui, Claudinha, que pode rolar até cadeirada, né? Mas não se preocupe que vai dar certo. Olha só quem chegou, a Mari Farias. Essa guria é porreta. Se vocês verem aqui, ó, rolando cadeirada, fica tranquilo que faz parte da encenação aqui, tá? Porque ela me ama, né? Ela me ama. Isso aí, são formas de representar o amor. Vamos lá, vamos começar pelo começo, bem importante. Nós nos conhecemos, casamento, tá? Nós conhecemos na igreja. E por que eu gosto de falar isso, que nos conhecemos na igreja? Porque é o local onde você busca alguém para se tornar teu cônjuge é muito importante. Não estou dizendo que na igreja vai dar tudo certo, só vai ter pessoas, né, certas e tal. Mas é muito melhor procurar alguém na igreja do que num bailão aí, né, chamado pega-cria aí, sabe? Esse bailão bem louco. Então, assim, esse foi acho que nosso primeiro ponto, assim, de sucesso. Se encontramos a partir de uma comunicação, de uma comunhão de fé. E a partir dali a gente começou a desenrolar a nossa vida, né? A gente se encontrou ali liderando jovens na época, começamos a andar junto, assim, a Lê tinha a vida dela, eu tinha a minha, e Deus falou muito forte comigo e com ela, por meses, para nós nos unirmos, e nós não queríamos. Eu não queria de jeito nenhum, e a Letícia também não queria de jeito nenhum,
Mas foi uma batalha até um dia que eu disse para Deus, chegou um final de ano, eu disse, então tá bom. Se o senhor quer que eu vou lá falar com essa menina, eu vou. Só que é o seguinte, eu preciso, se eu vou lá somar com ela é para casar, né? Não vou ficar perdendo tempo. E para mim fazer isso eu preciso melhorar minha renda. Então preciso melhorar. Eu estava para receber um aumento lá onde eu trabalhava, no SESI na época. E eu disse, esse aumento tem que sair o mais rápido possível, daí eu sei que é para mim casar com ela. Na mesma semana eu não recebi o aumento, mas recebi uma proposta de renda extra. Para trabalhar como personal. E eu disse, meu Deus, cara, será mesmo? Daí eu fiz mais uma prova, eu disse, não, mas então se é de Deus essa proposta dessa renda extra, normalmente o mercado paga X, eu quero Y, que era acima do mercado, mas o cara vai me oferecer menos ainda, né? W, vai me oferecer W lá. E eu disse, se é do senhor vai ser acima do mercado. Fui lá, me ofereceram acima do mercado. Disse, não, agora eu vou ter que casar. Daí foi quando eu me movimentei na virada de 2010, 2011, começo de 2011 ali, para nós, fui lá conversar com a Letícia, para nós começar um relacionamento, em 3 meses nós noivamos e em mais 3 meses nós casamos, porque já estava resolvida essa situação. Como é que foi, Bretina? Foi também um impacto, né? Eu escutava muito, a minha avó me ministrava muito a respeito disso. Ela dizia, vai casar com o Rodrigo, vai casar com o Rodrigo. Mas não, vó, não, porque realmente, em termos de pensamento, a gente tinha coisas bem diferentes mesmo, né? Mas, sem dúvida, no final do ano ali, Deus foi ministrando o coração. E eu ia sentindo coisas e orando para Deus e falando, Deus, acho que não é ele, né? E a gente ficou esse tempo mesmo, cada um no seu canto, né, relutando isso. E naquele final de ano nós fomos pra praia com os amigos em comuns que nós tínhamos da igreja na época. E lá eu vi ele brincando com a Manu, né? Então lá eu comecei a entender que eu acho que era, né? Então a maneira que ele tratou a Manu, que ele estava junto com a Manu, do jeito que ela olhava pra ele e se relacionava com ele. Daí as coisas começaram a mudar. E ele foi bem final de ano mesmo, nas festas. E a gente, logo nos primeiros dias de janeiro, ele já foi lá em casa, a gente começou a conversar e sempre jogamos muito aberto, né? Vamos tirar esse tempo agora pra gente estar orando junto, pra gente estar conversando, se conhecendo, entendendo o que cada um quer pra sua vida, pra ver se a gente alinha ou não. E daí fizemos isso começo de janeiro até 4 de abril. Foi por aí, né? Daí 4 de abril era o último dia, que era o dia que a gente ia... Acho que a gente começou 5 de janeiro, então daí dava os 3 meses. 4 de abril ali, mais ou menos, onde é que foi o dia que a gente foi bater o martelo. Até então a gente tava conversando mais quieto, assim, as nossas famílias sabiam um pouco, né? Porque eu tinha ido conhecer a família dele, ele veio conhecer a minha. Mas nada em público, assim. E daí nesse dia a gente saiu pra conversar e definiu o que cada um tinha decidido no seu coração. Daí nós vamos, né? Isso aí. Daí demos o primeiro beijo. Isso, a gente foi a Gramado, conversamos lá na beira do Lago Negro. Cada um falou pro outro aquilo que estava sentindo, aquilo que tinha, que estava sentindo no seu coração. E daí entendemos que era o momento, e daí o Rodrigo me pediu em casamento. Daí a gente noivou lá. Depois, quando entrar no assunto de filhos, eu vou falar um pouquinho da questão da Manu, tá? Tudo mil maravilhas e viveram felizes para sempre. Não. Nós casamos dia 8 de julho no civil e 9 de julho no religioso, né? E na primeira semana eu já queria me separar. Meu Deus, que desastre. Eu pensei, o que eu fiz da minha vida? Fui casar. Por quê, gente? Porque eu tinha uma vida muito tranquila, né? Morava com meus pais, já tinha um trabalho, já estava formado, tinha um bom trabalho, tinha uma boa renda até para minha época, para aquela época, assim, né? Um rapaz solteiro. Não tinha preocupação nenhuma, tudo resolvido. Fui arrumar uma encrenca, né? E a Letícia tinha a história dela, né? Totalmente diferente da minha, uma vida assim de luta, de conquista, de guerrear assim mesmo, né? De fazer acontecer, né? E então chocou os mundos. E aí aquele primeiro ano foi bem difícil. A gente teve que acertar muitos ponteiros. E foi um ano, assim, mais ou menos, né? Aí nos consolidamos
e aí sim, vivemos felizes para sempre. Estamos, né, num período muito, muito bacana. Viemos cada vez melhor nesse sentido. Até dar uma boa noite para a Neuza e para o Zé, né? Botaram aqui, casal lindo, como está o passeio, né? Hoje a gente está dando uma passeada em Curitiba, tiramos uns 3 dias aí para passeio como casal. Nós aprendemos muito a investir no casal e essa ordem que nós colocamos da live, casamento, filhos e negócio, ela está na ordem de prioridades. O casamento sempre vai ser a prioridade, o homem e a mulher, o cônjuge, né? Porque o que acontece? Os seus filhos vão crescer, vão seguir a vida deles e você vai continuar com a pessoa que você casou. Então tem uma frase que ela é libertadora: os seus filhos não são seus, assim como também você não é de seus pais. Quando a gente ouve que nossos filhos não são nossos, a gente chega a doer o coração, chega a partir a alma, mas aí quando a gente lembra, mas eu também não sou dos meus pais, e realmente eu construí, estou escrevendo a minha história. Os meus filhos também vão ter o direito de construir e escrever a história deles, mas a minha continua, né, que é com a minha esposa. Como é que foi para ti esse primeiro tempo aí? Não, foi bem desafiador, né? Porque o dia a dia, todo mundo sabe, é outros 500, né? Tu tá ali vivendo com uma pessoa, como o Rodrigo falou, foram 6 meses, né, que se parar pra analisar é bem pouco tempo, né, nós não tínhamos aquele negócio de estar todo dia junto, então a gente se via só os finais de semana mesmo, o Rodrigo trabalhava, eu também, então a gente conversava muito por telefone, mas a rotina de estar junto, dos jeitos, de como é que tudo funciona, é só quando a gente casou mesmo que a gente foi começar a vivenciar isso daí. Então, sim, foi um choque de realidade, era muito diferente, muito, né, por mais que a gente tinha muita coisa alinhada, muita coisa em comum, mas nós viemos totalmente diferentes. Então, foi bem difícil, porque a gente casou, eu já tinha a Manuela, já tinha um ciclo de vida, eu já morava sozinha, então já tinha essa noção, e o Rodrigo veio também, que nem, né, ele chegou no meio do furacão, e daí não teve muito o que fazer, ele teve que começar a rodopiar junto, porque os ventos não iam parar, né? Aquela ali era a realidade. E algo que eu sei que balançou muito pra ele também foi assim, eu já cuidava de uma casa, já administrava, já sabia me virar sozinha, né? Já estava morando sozinha. E ele morou com os pais até aquele momento, então essa parte de assumir uma casa para ele como homem foi um baque muito forte. E teve os dois lados, né? Teve eu que queria continuar governando tudo também, porque eu já estava fazendo, mas eu sabia que ele precisava começar a aprender isso. E para ele também, os primeiros baques, assim, ele fala que eu incomodo, eu sei, mas os primeiros baques eu sei que foi muito pessoal dele, porque é o peso da responsabilidade que ele estava assumindo como homem. Isso ali também é muito forte, né? E não tinha sido treinado, os homens hoje, querendo ou não, né? Só o Rodrigo, não são levados a esse tipo de comprometimento para te entender. Agora quando tu vai assumir a casa, tu vai ter ali tua esposa, tu que cuida dela, é assim que funciona. Então o vivenciar isso no dia a dia realmente é um baque bem grande. Mas foi um período, né? Foi um período que passou. Teve muita gente que nos apoiou, então acho que a gente teve uma rede de apoio boa naquela época, porque sim, a gente precisava conversar, às vezes a gente não tinha nem maturidade para conseguir conversar sobre coisas que aconteciam. Então a gente precisou de pessoas que estavam junto com a gente, que conversavam com a gente, que nos auxiliavam em relação a isso. Muito interessante. Nós temos 3 famílias. Primeira família, a dos nossos pais, da onde nós viemos. A segunda família é a que você constrói no seu casamento, com seu cônjuge. E a terceira família é a dos seus filhos, quando eles saem da sua casa e vão construir, vão gerar os netos e tal. E essa é a terceira família. Então nós temos total responsabilidade sobre a segunda família. A primeira família nós somos gratos, né? Nós somos, independente de como você foi criado, por mais difícil ou por mais problemas você teve, seus pais fizeram o melhor que eles podiam, pode ter certeza. A segunda família você tem que dar a vida por ela. E a terceira família você vai promover, você vai treinar e eles vão assumir a vida deles, certo? Tem que ficar bem claro. Nós casamos e eu era apaixonado pela Manu. A Manu tinha 2 anos e eu sempre quis ter uma filha menina. Minha irmã tem 13 anos de diferença minha, é mais nova, e eu praticamente criei ela assim, né?
e sempre fui muito responsável com ela, e eu gostava, né? Apesar de ser um adolescente, né, gostava de jogar meu futebol e tal, mas eu gostava, e nunca tive um problema com a minha irmã, nunca briguei, a gente sempre se deu muito bem. A idade também era bem distante, assim, né? Eu tinha bastante maturidade para lidar com qualquer circunstância, mas ela também sempre foi muito obediente, meu pai nunca encostou a cinta nela. E eu sempre quis ter uma filha menina. E daí quando eu vi a Manu e a gente se identificou, eu me apaixonei por ela. E a Manu é uma situação onde ela nunca teve pai, nunca conheceu, nunca sumiu do mapa. E nessa situação ali eu entrei e por ter... Deus, na verdade, queria unir eu e a Letícia e usou a Manu como ponte para isso. E foi muito bacana, porque eu assumi a Manu no meu nome antes mesmo de nós casarmos. Teve um movimento ali da promotoria pública para mães solteiras e tal, buscar a paternidade desses filhos, né? E naquela vez eu falei para a Letícia, nós nem tínhamos casado antes, pode colocar no meu nome porque eu assumo, ela é minha filha. E a Manu sempre me chamou de filho, de pai. E depois, quando ela ganhou maturidade, entendimento de algumas coisas, a gente compartilhou com ela, né? Foi conversando com ela, explicando a situação, e ela sempre entendeu muito bem. Ela nunca, pelo menos até hoje, ela vai fazer 16 anos, né? O mês que vem, nunca tivemos nenhuma intempérie em relação a isso, né? E ela é bem consciente, bem madura, e pelo que eu percebo, nunca foi motivo de uma fraqueza ou de uma necessidade dela. Ela é bem resolvida nisso. E daí a gente entra na parte de filhos, tá? Eu já quero aproveitar e entrar nesse gancho dos filhos. A gente olha hoje crianças e adolescentes. Eu fui professor por 15 anos, né? 17 anos eu fui professor. Trabalhei com crianças e adolescentes de mais variados tipos. E hoje eu ainda contribuo muito assim na igreja, na área da educação infantil dentro da igreja, porque é uma área mais delicada que tem. E a gente vê assim a realidade hoje das crianças e adolescentes muito distante do que aquilo que eles deveriam ter como realidade de vida. E a culpa não é deles. A culpa é dos pais que estão conduzindo os filhos nessa direção, que estão permitindo muita coisa, que estão desfocando do que é realmente importante, que não são referência para seus filhos, que não geram respeito nem admiração pelos seus filhos. Os pais precisam entender que se eles cuidar bem da vida deles, os filhos vão admirar. Nós fomos sair, né, para viajar, e a Esther estava se segurando, mas dava aquela chorada e tal, né? E só que isso é importante, sabe por quê? Para elas verem, não só isso, né, mas como nós valorizamos o casamento. Porque daqui a pouco elas vão casar. E a gente quer que elas tenham referência do que é um casamento de verdade. De o que é um homem dentro de casa de verdade, o que é uma mulher dentro de casa de verdade. A Letícia, contribuiu demais para mim me tornar homem, na minha formação, no meu trajeto ali, muito mesmo, é muito, né? Você vai começar a contar as historinhas aqui, vocês vão rir, né? De rir para não chorar. Mas assim, hoje eu me sinto muito formado nesse papel, como pai, como homem, como um homem de negócios e tal. E ela teve esse papel fundamental. E nós queremos que as nossas filhas, quando olharem lá para fora, tenham muito bem definido as bases para isso, os princípios e os valores de uma família, tanto na parte de comunicação, de responsabilidades, de disciplinas. E eu tenho certeza que a gente está conduzindo muito bem isso ainda, né? É isso aí. Os filhos nos forjam, né? Demais, assim. É incrível. O casamento já é um processo que faz que a gente suba de nível mesmo, em vários sentidos, né? Não é mais você no mundo sozinho, então você tá com alguém e vocês têm que começar a aprender a caminhar junto. Mas filho, que nem o Rodrigo falou, é algo que te faz refletir, te faz pensar quem tu tá preparando, como que tu tá sendo. Porque tu pode ter o melhor dos vocabulários possíveis, ser a melhor liturgia e saber falar e saber explicar tudo, mas filho é exemplo, né? É aquilo que eles veem dentro de casa. Então, várias vezes aconteceu assim, às vezes a Manu não tava muito legal, a Esther não tava muito legal, e a gente refletia, o que a gente tá fazendo de errado, né? Onde que a gente tá falhando, porque eles são as flechas. Onde a gente vai mirando, eles vão indo. Então, várias vezes a gente se pegou olhando isso. E é um desafio, né? Para nós, como seres humanos, tu tira teu egoísmo, tu para de olhar para tuas coisas e tu começa a olhar além.
E isso a gente conversa muito, eu e o Rodrigo. Eu cobro ele muito em relação às meninas, ele sabe disso, né? Hoje, que nem ele falou, tá muito maduro nisso. Porque ele, como pai hoje, né, como a gente tem filho, as duas meninas, ele é a maior referência, né? Ele tem um papel muito importante. Óbvio que elas vão olhar pra mim e vão ver a referência da identidade delas, mas muito daquilo que elas vão viver no futuro é o que elas vão refletir no Rodrigo, que é o pai, que é o papel principal ali para elas, né? De como elas vão escolher o marido, de como que elas vão ser tratadas, de como que elas vão ver o posicionamento delas dentro de casa, do que elas vão deixar o marido fazer, do que elas vão auxiliar ele. Então é muito importante, eu sempre falava para ele, tu é a régua, né? Nós somos a régua dos nossos filhos, né? Daquilo, o nível que nós estivermos, pode ter certeza, se eles estiverem no caminho certo, se tiverem um bom caráter, estiverem guiados, eles nunca vão querer baixar o nível. Não, né? Como mulheres ou homens dentro de casa, eles vão querer estar sempre além. Do mesmo jeito que eles vão se relacionar com uma pessoa que, no mínimo, é o do jeito que eles têm em casa, né? Então, o padrão daquilo que eles vão escolher é baseado naquilo que eles já viveram, vivenciaram. Então, por isso que a gente tem que estar subindo sempre a régua para que nossos filhos possam entender que eles podem ir além, que eles podem mais, né? E aí vem a nossa parte de treinamento. E é um diário, assim, né? Todo dia é um desafio, a gente vai aprendendo. A Bíblia nos ensina muito, ela dá muitas diretrizes, mas é no dia a dia, é vivenciando, é você colocando em prática aquilo que você conhece para poder ensinar eles a estar trilhando no caminho certo. E filhos, gente, devem ser treinados, tá? Para isso existem técnicas. Então, se capacitem. A gente não estuda para ser um arquiteto, né? Eu fui professor, enfim, para ser um médico, estudando para tantas coisas. Precisamos estudar para sermos pais. Existem muitos treinamentos, cursos excelentes, livros muito bons. A gente fez 2 cursos específicos assim de pais, fora livros e outras coisas, né? Mas teve um especial que é Criando Filhos à Maneira de Deus. Eu até trocaria hoje aquela palavra criando e botaria treinando filhos, né? Porque é um treinamento norte-americano e ele foi, claro, traduzido para o português. E foi assim, toda semana era aulas incríveis, teóricas, mas nós tínhamos prática toda semana. Coisas que até hoje nós visualizamos, nossas filhas executando aquilo que nós aprendemos. Isso já fazem 10 anos, mais ou menos, né? Um pouco mais de 10 anos. A Manuela tinha aí 5, 6 anos, né? Foi bem importante, porque a gente conseguiu pegar ela ainda no período de formação de caráter. E a Esther desde o 0, né? Então, por exemplo, eu estava conversando, estava na escolinha lá na igreja, arrumando algumas coisas, e estava conversando com uma outra prof, né? E a Esther entrou e veio e botou a mão no meu ombro e ficou esperando. Eu estava conversando com essa prof, daí paramos, eu botei a mão assim e disse, pode falar, Esther? E ela falou. Daí depois, não sei que eu estava conversando com essa prof, eu disse, tu viu o que a Esther fez? Não vi. Ela botou a mão no meu ombro porque ela queria falar comigo. E ela é treinada para não interromper conversas de adultos. E a coisa mais normal hoje é uma criança vir interromper a conversa de um adulto. Isso é ridículo, né? Para o adulto, né? Para um pai que não consegue conversar com outro adulto porque a criança não para de importunar. Antigamente levava um chute na bunda, né? E um tapa na orelha. Que se ia interromper. Eu não me lembro de interromper uma conversa do meu pai. Só que era com outros métodos que se treinava. Hoje a gente está mais sofisticado, né? Não precisa dar um chute na bunda e um tapa na orelha. Mas deve se treinar. Então hoje as meninas, a Manuela, desde sempre até hoje, ela vai fazer 16 anos. Se eu estou conversando com alguém, ou a Letícia, ela chega, põe a mão no ombro. A Esther foi treinada um pouquinho depois, né? E a Esther não tem tanta disciplina que nem a Manu, mas está treinada. Bota a mão no ombro, espera. Se a minha conversa com essa pessoa vai avançar demais, que vai demorar, eu boto a mão sobre a mão dela para ela saber que eu já vi que ela está ali, né? Ela já vai receber atenção só para ela esperar mais um pouco. E assim que aquele momento daquela conversa, assim, dá aquele vácuo, só espera um pouquinho, dou atenção para minhas filhas. Isso é uma das técnicas, existem tantas outras, tá? Eu me lembro que na época a Manuela, toda noite ela acordava, ia bater no nosso quarto. Ela chorava, ela incomodava, ela queria dormir conosco. E nós fizemos uma outra técnica, tá? Qual que era a técnica? Nós dois trabalhávamos fora, se víamos só no final do dia. E a técnica era entrar dentro de casa, no final do dia,
desligar a televisão, telefone, qualquer coisa, deixar a criança na sala com algum brinquedo, com algum afazer, falar para a criança assim, ó, o pai e a mãe vão conversar, você fica brincando aí e deixa nós conversar. E tirar 15 minutos de sofá, era essa a técnica, 15 minutos de sofá, todos os dias. E conversar sobre o dia a dia, como é que foi, uma conversa bem saudável, bem legal, assim, né? A criança nem ia estar participando da conversa, porém, a criança ela é uma esponja, ela está absorvendo tudo que está acontecendo no ambiente. E aqueles 15 minutos de sofá iam ministrar na criança uma segurança, ela ia sentir segura, meus pais estão bem. E quando o professor falou isso, ele perguntou assim, o que você mais queria quando você era pequeno e via seus pais brigando? Qual que era o que você mais queria? E na hora eu me lembrei assim, cara, eu queria que parasse. E o professor falou assim, vocês queriam que parasse, né? E daí a gente realmente falou, né? E ele disse assim, porque toda criança quer ver os pais bem, quer ver os pais se dando bem. Esse é o maior sentimento de uma criança. E eu via o que meus pais passaram no casamento. E quando eu casei, eu disse, cara, eu não vou fazer da mesma forma. Então a gente foi buscar treinamento e tal. E hoje eu tenho 2 filhas seguras. Só para vocês entenderem o que são 2 filhas seguras. Nós saímos 3 dias de viagem, uma tem 15 e a outra tem 7. Aonde elas estão? Na casa da avó? A avó acabou de chegar aí. Na casa da tia? Elas ficam em casa, sozinhas. Claro que o pessoal dá um suporte, leva para casa, né? Dá uma passeada, conversa, fica aqui um pouquinho e tal. Mas sim, elas dormem sozinhas, elas levantam sozinhas, elas arrumam o café da manhã, a merenda, sozinhas. Uma de 15, uma de 7 anos. Sem precisar brigar, sem nada. Elas estão treinadas. A Esther tem 7 anos. A dona Márcia trabalha para nós todas as manhãs, exceto uma manhã na semana. E naquele dia que a dona Márcia não está lá em casa de manhã, não tem ninguém em casa. A Manu vai para a escola e a Esther tem aula só de tarde. Então a Esther sabe o horário de levantar. Ela sabe que não tem ninguém em casa, tudo bem. Ela vai ajeitar as coisas dela, vai no banheiro, ela vai comer o que ela quer lá, vai ajeitar o lanchezinho dela. Ela vai fazer o super leitor, que ela treina todo dia para o super leitor, né, para melhorar a capacidade dela de leitura. Ela vai preparar o lanche dela para a escola de tarde. Quando nós chegamos perto do almoço, está preparado o lanche dela, a mochila dela está preparada, ela está pronta e a mesa do almoço está posta. Pronta. Garfo, tá, é tudo certinho. Ela só não mexe nas panelas ainda porque ela não tem tamanho, né? Mas enfim, daí a gente vai assumir o almoço. Porque ela foi treinada, né? Então são técnicas para treinar filhos e a gente precisa estudar, aprender, modelar, buscar orientação para que isso aconteça. Não é, né? É isso aí, é o treinamento, né? Mas não foi sempre assim, tá? Não é tudo tão rápido, é um tempo que leva, tá? O Rodrigo estava falando ali a respeito da segurança dos filhos, né? Nossa, aquela semana que a gente fez a técnica do sofá foi surpreendente. Eu acordava de manhã, eu nem acreditava que a Manuela tinha dormido a noite toda, não tinha ido pro nosso quarto. E daí nisso a gente começou a ver realmente, né, como uma pequena atitude, algo que acontecia entre nós dois refletia na vida dela, era muito forte, assim. E a gente vai conversando e vendo que era bem isso aí, né? O que uma criança quer é aquela tranquilidade. Então isso é uma outra coisa que a gente cuida também. Não acontece uns fight aí de vez em quando? Acontece, né? Mas a gente evita ao máximo qualquer coisa na frente das meninas, né? Então se tem que resolver qualquer coisa, é dentro do quarto que vai resolver, ou quando as meninas não estão. Às vezes a gente tá lá no escritório, o Rodrigo, ele entra na minha sala, você fecha a porta, que a gente tem coisa pra conversar. Então, no WhatsApp. No WhatsApp. Então a gente evita, né, esse tipo de coisa na frente delas, porque elas precisam saber que a gente tá bem. E são coisas que a gente vai resolver, na verdade, né? Não estamos falando de grandes problemas, são detalhes e ajustes que a gente vai fazendo e elas ficam seguras. Isso é muito importante, né? E esse processo do treinamento vai um tempo, né? Às vezes tu tem que ter um esforço e tá ali pontuando. Eu lembro os primeiros dias que a gente começou a deixar a Esther sozinha foram bem difíceis, assim, a gente foi conversando com ela e a gente saía, fechava o portão de casa e ela saía de dentro de casa, vinha até o portão chorando. Nossa, o coração pegava, sabe?
Mas eu sabia que aquilo ali era importante pra ela. E hoje ela, como o Rodrigo falou, ela é super tranquila, ela é madura em relação àquilo ali, ela já entende as coisas, né? Tem a autonomia dela. Às vezes eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que sair. Às vezes eu pergunto pra ela, vamos junto com a mãe? Não, vou ficar em casa, né? Então ela fica em casa, ela tem o jeito dela, as coisas dela. Então é um processo, né, que exige também de nós. Mas aquilo ali se beneficia muito os filhos da gente, né? Essa autonomia deles saberem as coisas, saberem se portar. A Manu, semana passada no escritório ainda, ela chegou na minha sala e eu tava conversando com alguém e ela veio e botou a mão no meu ombro, né? Então são princípios, são detalhezinhos assim, que às vezes parecem coisinhas, nada a ver, bota a mão no ombro, né? Mas aquilo ali instiga respeito nela, instiga para elas saberem se portar na frente das pessoas. Então isso vale a pena, né? Esses detalhes, e que nem o Rodrigo falou, a gente não vem com isso pronto, né? Os cursos que a gente fez nos auxiliaram muito para que a gente pudesse ter as filhas que a gente tem hoje, pudesse ter contribuído desse jeito na vida delas, né? Então, a gente tem que estar buscando conhecimento em todas as áreas, e por que não em filhos, né? E por que não em casamento? Querem umas instruções? Eu vou dar umas instruções, tá? Gente, nós estamos falando aqui sobre casamento, filhos e negócios. Já falamos um pouco sobre casamento, sobre um pouquinho da nossa história. Estamos num assunto muito importante que é filhos. Mas, claro, casamento é prioridade. Filhos vem em segundo plano, depois vem os negócios, tá? E depois vai ficar salva essa live aí que não pegou do começo, pode pegar, porque ela é vale ouro isso aqui. Ter paz dentro de casa vale ouro, e a paz começa pelo casamento, depois com os filhos, e depois vem a prosperidade, o desenvolvimento econômico. Vamos lá. Criação de filhos. Primeiro tu tem que identificar a idade dos teus filhos e a competência que ele tem para absorver certos ensinamentos. Uma criança, né, a Sara que eu vi tá aí, o Marcelo, não sei se estão aí ainda, mas tem o Miguel, né? Então, assim, é um bebezinho ainda, né? Então, é extinto, vai chorar, enfim, vai fazer as manhas dele. Tem que começar desde cedo a impor limites, né, e mostrar quem que manda dentro dessa casa, tá? Então, a criança vai crescendo e vai começando, ela vai testando os limites. É normal. Ela sempre vai testar limites. E você é quem define os limites. E dependendo da personalidade dessa criança, porque daí vai variar de criança para criança, tu vai ter que dar ser mais rígido na imposição de limites. A Manuela, por exemplo, uma menina muito mais dócil, mais mansa, mais ensinável, mais tranquila. A Esther, mais agitada, com personalidade mais imponente, mais persuasiva, deu mais trabalho, né? Só que ambas nós chegamos no mesmo resultado. Então, assim, dentro daquele treinamento que a gente teve sobre criando filhos à maneira de Deus, Cláudia, isso aí, Cláudia, eu sei o bocado que eu passo. Dentro daquele treinamento que a gente teve ensinando filhos à maneira de Deus, né? Criando filhos ou ensinando? Criando, né? Filhos à maneira de Deus. Entrava na parte de disciplina, né? E tinha uns caminhos a seguir, umas trilhas por idade da criança, e chegava ao ponto aonde os pais tomavam a decisão do nível de disciplina que os pais iriam usar. Lá na ponta da linha, lá, era assim... tem que identificar o que é criancice e o que é maldade do coração. Por exemplo, a criança está ali ajeitando o lanche dela e ela derrubou um copo e quebrou. Cara, isso ali não é uma maldade do coração. Isso ali é um estrambelho, né, da criança. Ou às vezes a criança quis ali fazer uma brincadeira de criança e acabou fazendo uma coisa que não devia, né? Fez algo que talvez até criou um prejuízo e tal. Mas assim, quando tu analisa, diz, cara, isso ali é uma criancice, né? Ela estava tentando brincar, ou tentando reproduzir alguma coisa que ela viu em algum lugar e talvez não era nem correto aquilo ali, mas era uma criancice. Ela ainda não tem noção do que era aquilo ali. Agora, outra coisa é a maldade do coração. E quando tem maldade no coração, ela precisa receber uma correção um pouco mais restrita, né? Mais específica. Eu, né, especificamente, já usei varinha com as meninas, tá? Eu vou explicar como era isso. A Esther disse que é tunda, mas não é tunda. Se tu perguntar para a Esther, ela vai dizer, faz tempo que eu não tomo uma tunda.
Nunca tomou uma tunda na vida, mas enfim. Ela tinha correções, a Manu também. A Manu recebeu varinha muito pouco. E a Esther, uns 10 vezes mais. Mas enfim, como eu fazia? Porque o curso deixou nós livres para nós tomar decisões finais. Como eu fazia? Quando havia uma situação que tinha que ser... A Bíblia diz assim, que a varinha tira a estultícia da criança. Tira a maldade do coração da criança. Tá? Então, assim, quando chegava em situações que eu via que era uma maldade, cara, no sentido de estar crescendo alguma coisa aqui e precisa ser cortado. É um alerta para um desvio de caráter, né? Isso, a Manu uma vez mentiu para nós. Foi a última vez, eu acho, que ela levou uma varinha, ela tinha 5, 6 anos. E daí a correção era sempre dada por mim. A postura do homem, do pai, é muito importante, porque a mãe, ela é mais emocional, ela fica enlouquecida. E se deixar, ela... cagava a pau. Se ela pegasse na hora arrebenta. da raiva, o negócio era uma loucura, fazia girar no ar. Só que qual que é o problema? Se deixar para depois, a mãe já não faz mais nada, porque ela só faz na raiva. O pai, o homem é mais racional. Então, primeiro que eu podia até ficar bravo com a circunstância, mas nunca fazia nada na hora. O máximo que eu fazia, assim, vai pro quarto. E eu vou lá conversar contigo. Bom, elas já sabiam, né? Qual que era a situação. Vai pro quarto. Ia pro quarto, eu tinha uma varinha específica, tanto com a Esther quanto com a Manu, tá? A Esther, a gente teve que usar mais essa técnica. Eu conversava sobre a situação, ouvia o relato da parte dela primeiro. Perguntava o que tinha acontecido, o que ela tinha para falar e tal, e tal, e tal, e tal. Daí eu falava aquilo que eu tinha percebido. Naquela conversa, em alguns minutos, eu tomava a decisão. Se eu via que realmente era uma coisa que era recorrente, precisava realmente... Chegou no limite, não podia passar, ou era uma situação de falha de caráter, de assim, o caráter estava se desviando, eu usava a varinha. Como é que eu usava a varinha? 2 varinhadinhas assim no bumbum. Assim, não era nem pesado, era só para dar aquela sentida, só que elas sentiam muito mais pela atitude do que pela varinha. Daí chorava, eu dizia eu te amo, abraçava, e depois que tu terminar de chorar, tu pode ir lá na sala e conversar conosco. A Manu e a Esther todas as vezes choravam, ficavam chorando no quarto, em 5, 10 minutos estavam lá na sala abraçando nós e querendo ficar com nós o resto da noite. E entendiam um recado. Isso era usado nos limites, não era sempre, era raro esse uso. Confesso que a Esther foi um pouquinho mais frequente. Mas assim, na maioria das vezes, eles entravam pro quarto e eu tinha esse bate-papo e buscava uma solução de diálogo, tá? E funcionava. Quando a solução de diálogo não funcionava, mais para frente entrava a varinha. Ou quando elas eram muito pequenas, que ainda não tinha capacidade de diálogo. Daí já ia direto a varinha. Explicava ali, né? Ela entendia, mas não tinha muita capacidade de comunicação. Estou te falando assim, 2 anos, 1 ano, 2 anos, até os 3 anos. Se tu não colocar limites, tu não busca mais depois, tá? Aprenda a colocar limites. E o que eu mais gosto de falar para minhas filhas é não. Esse dia eu fui no mercado com a Esther e ela queria um chocolatinho, né? Mas como se não tivesse em casa, o que mais tem, né? E ela, mas assim, como qualquer outra criança, vê um negócio. E fazia tempo que eu não treinava um não com ela, né? Eu disse não. Daí ela sempre assim, é bem tranquila com não. Só que daí ela quis... Eu falei não. E encerrou. Senão nós vamos conversar em casa. Acabou. Eu queria testar como é que ela estava no não, né? Tudo certo, fomos lá e tal. Depois ela fez uma carinha, eu disse, não. Eu até fiz um story, acho que aquele dia. Fez uma carinha meio de emburrado, disse, é assim que se treina filhos. Tem que dizer não. E aí você tem que entender o que é um não. Então, assim, para depois também receber o sim. Tu tem que ser um pai, assim, ó, que dá corda, deixa se divertir, eles vão aprontar algumas, tu leva na boa e tal, até pra tu não ser um cara muito chato e qualquer coisa é ruim, daí eles vão se esconder muita coisa de ti. Então tu tem que deixar algumas coisas rolar e interagir junto, e não, tá tudo certo e tal, não vou te dar pressão essa vez, conversar mais leve, mas em alguns momentos tu tem que ser bem firme, ao ponto assim, ó, cara, comprei uma guerra aqui, e eu não vou sair daqui enquanto eu não vencer essa guerra. E doa o que doer, nós vamos vencer essa guerra e vamos resolver hoje isso aqui. Para eles entenderem que você não brinca em serviço, tá? Então essa é a forma com que eu lidei.
com as crianças. A Letícia nunca encostou nas meninas, né? E eu só usei varinha, bem de leve ainda, assim, mas era uma técnica. E mais importante foi o que a Letícia falou antes, sobre ser referência, né? Referência como casal, como respeito, um ambiente assim que as minhas filhas não falam palavrão, em lugar nenhum, cara. Elas não são perfeitas, mas se toda adolescente, se toda criança fosse como a Manu e a Esther, eu sei que nós teríamos uma geração bem melhor. A Manu hoje vai fazer 16 anos, ela tem um emprego que paga a própria escola dela, sobra bem pouco para ela, e agora está com um segundo emprego que ela vai ganhar por comissão, está bem feliz aí que nós estamos trabalhando para dar certo, então ela vai rentabilizar e vai ser tudo dela esse dinheiro daí. E a Esther, que eu acabei de falar antes, né, o nível de responsabilidade que ela tem com 7 anos, de cuidar dela, da casa, e ambas ficaram em casa esses 3 dias sozinhas e tá tudo certo. Certo, isso aí. Deixa eu dar boa noite pra Karen, tudo galera. bem? O certo, Silvano. O Silvano também entrou ali. Entrou mais uma galera, Alex, a Thaís Melo, Sarinha e Marcelo. Certo, é isso aí mesmo, cara. A educação é muito importante, né? A gente vê hoje muitas coisas por aí, tem gente pra opinar pra tudo que é lado, né? Então tem aquela galera que diz, tem que só conversar, não pode bater, não sei o quê. Às vezes dá certo, depende do teu filho, depende da personalidade do teu filho, né? Esse negócio de... Tem gente que educa que sem falar não. Dá certo? Depende, né? Depende do teu esforço, de como tu vai fazer, depende do temperamento. Então, cada um tem, né? O Rodrigo falou, as nossas 2 filhas foram criadas da mesma maneira, mas cada um veio com a sua personalidade. A gente teve que aprender. O que a gente foi ajustando os níveis daquilo, de como a gente usava as metodologias, mas os princípios foram os mesmos. Então, a gente precisa estar utilizando disso e é importante para elas, entendeu? Passarem por tudo isso, elas têm que passar pelas alegrias, elas têm que passar pelas frustrações, pelas dificuldades, para que elas possam depois, quando chegar na adolescência, quando chegar na fase adulta, elas saberem que elas sofreram também, elas sabem o que é o não, né? Então, um dia que alguém fala não para elas num trabalho lá, elas vão cair, porque eu nunca escutei o não. Não, isso é importante para elas como pessoas depois, para elas poderem entender como é que funciona o mundo, que a gente vai ter frustração, que elas vão passar perrengue. Então, tudo isso é importante, né? Delas se esforçarem, que o Rodrigo falou. A Manu hoje, a gente vivencia isso dela. Às vezes eu falo pro Rodrigo, eu tô com dó dela, alguma coisa, né? Agora depois ela vai escutar e vai me pegar. Mas às vezes eu fico com o coração na mão de algumas coisas, assim. Mas eu sei o quanto é importante isso pra ela, né, do quanto isso tá formando, forjando o caráter dela, e que eu sei que ela depois como mãe, ela como esposa, não vai ser qualquer coisa que vai abalar ela, né, porque ela tá aprendendo a passar esses limites, né, esses desafios, ficar mais forte. E eu acho que é isso aí. Para finalizar o negócio dos filhos, agora eu tava falando e me fugiu. Gente, me lembrei. Declare sobre seus filhos palavras de afirmação. Eu tenho a frase levantamos para vencer, então as meninas acordam todo dia com essa frase, mas mais do que isso, antes ainda de eu ter essa frase, nós falávamos para ela assim, vocês nasceram para vencer. Desculpa, vocês nasceram para governar. Não para vencer também, né? Para vencer, né? Para vencer e para governar. Porque, e eu falo para elas assim, vocês são uma geração poderosa sobre a terra. São todas promessas bíblicas, tá? E como nós acreditamos muito e carregamos muito a fé no coração delas, nós trabalhamos muito as palavras de afirmação. Procuramos trazer assim os desafios para elas, mas sempre capacitando elas através das palavras que elas têm capacidade de chegar lá. Fazia elas repetir, né? Elas mesmas falavam. Eu lembro que a Manu foi muito, muito forte isso daí quando ela era pequena. O Rodrigo falava, nasceu pra quê? Pra vencer. Nasceu pra quê? Pra vencer. Então ela mesma tinha que repetir, sempre tá falando. A Esther também, se perguntar, ela vai saber dizer. Porque isso nós falamos, né? Declaramos, o Rodrigo falou sobre a vida delas, né? Porque a gente acredita na palavra declarada, que aquilo vai se tornar realidade, mas também inculcamos para que elas criem essa verdade no coração delas, para que elas coloquem realmente dentro delas o porquê que elas estão aqui. Boa noite para Débora, para Lucas, para o Caleb, vamos embora. Gente, assim, é muito importante, nunca falem palavras que venham rebaixar os seus filhos. Tu é um topeira, tu é um tonto,
tu não serve para nada, não use de jeito nenhum essas palavras, mas de jeito nenhum, tá? Alguns dias atrás a Esther estava tentando fazer algum trabalhinho ali, não conseguiu, tava só eu e ela em casa. E ela quis ficar meio que ela tem uma personalidade um pouco atravessada às vezes, assim, sai do 8 pro 80, né? E eu disse: Esther, sabe o Thomas Edison? Quem foi o que criou a lâmpada e tal? Ah, sim, sabe quantas vezes ele tentou? Mais de 1000 vezes. E fui explicando para ela. E ela já se conhecia essa história, né? E tu recém começou a tentar fazer isso aí. Pode tentar mais 1000 vezes, vai dar certo, fica tranquilo e tal. Eu sei que ela já voltou pro eixo de novo e continuou lá se dedicando para fazer dar certo. Então, assim, é nós que direcionamos os filhos, tá? A Letícia falou antes, nós somos os flecheiros. Os nossos filhos são as flechas, para onde você está mirando eles, tá? Então as palavras são importantíssimas. Segunda coisa, leve eles em ambientes saudáveis. A Manuela vai fazer 16 anos, ela não sai de casa sem nossa autorização, ela não está na rua sem nós saber onde ela está, ela só vai na casa de pessoas que nós realmente confiamos e o ciclo de amizade dela nós conhecemos. E há um tempinho atrás, ela estava entrando na adolescência, estava na pré-adolescência, bem no começo da pandemia, a gente teve umas dificuldades com ela. Nós fomos rígidos, trocamos ela de escola, trocamos ela de amizades, porque tinham filhos de amigos meus, de famílias, que estavam perdendo seus filhos. Nós alertamos eles brigaram conosco. Eles, não, tudo bem, só que a minha filha nós não vamos perder, nós vamos lutar por ela. E nós conseguimos recuperar a Manu e conduzir ela no caminho certo. E esses dias eu estava no mercado e duas filhas desse meu amigo estavam comprando cerveja e tal, uma com... resolvido. E outra com 18 anos, eu acho. Comprando cerveja, mais uma menininha de abaixo da idade também. E eu olhei para aquela cena, elas me olharam todas sem jeito e eu me lembrei, cara, ainda bem que eu lutei pela minha filha. Porque senão ela estaria por aí também na rua, tomando cerveja, com umas roupas bem estranhas. Assim, cada um cuida da sua vida, né? Mas eu não queria aquilo ali para minha filha. Então, cuide do ambiente e as amizades com quem andam. E terceiro, invista nos teus filhos. A Letícia, antes de nós vir para cá, deixou comprado 2 acampamentos, que a Manu vai desde pequenininha, desde os 6 anos, na PV Sul, um acampamento cristão, onde eles passam 5 dias no verão e 3 dias no inverno, se divertindo pra caramba, fazendo grandes amigos e tal, mas tem muita ministração, muita palestra, muito derramar de Deus sobre eles. E eu vejo a diferença. Só que é caro, cara. Deixar 5 dias lá. Acho que é R$700 foi pago da Manu, né? Uhum. Da Esther também, uns R$600. Cara, isso é caro, ainda mais às vezes. Mas hoje nós temos condição, pagamos tranquilamente, tá? Mas teve vezes que nós não tínhamos condição nenhuma. Nenhuma. Parcela no cartão, depois nós demos um jeito. Mas ela vai ir. Esse ano é a primeira vez que a Esther vai ir. A Manu sempre foi. Ano que vem, essa temporada, né? A Manu sempre foi, mesmo nós não tendo dinheiro, nós dava um jeito. E a Manu sempre foi, porque nós sabíamos a importância dela. E eu olho para ela hoje, eu tenho um orgulho danado dela. A mulher que ela está se tornando, né, além de ser eu falei para ela hoje, nossa, a Manu está ficando uma gata, né, lindona. Mas assim, a capacidade dela de humana, de fé, sabe, é uma personagem incrível. Assim. Então, mas nós somos responsáveis de guiar e direcionar nossos filhos. Certo? É isso aí. E é tempo, né? Então, duas coisas que tem que... o Rodrigo tá aqui no labirintite, vai dar certo. Duas coisas que é importante, né? Em todo relacionamento, tanto casamento quanto filhos, é investimento, né? É tempo e dinheiro. Essas duas coisas. Não tem o que fazer, é assim que funciona. Não adianta só um, não adianta só outro. Tem que ser equilibrado, né? Não adianta muito tempo também. Se às vezes tu não coloca nada do teu dinheiro naquilo ali, não adianta. Também, como não adianta querer colocar o dinheiro tudo num relacionamento se tu não tá junto, não tá presente. Então, esse equilíbrio é super importante. A gente faz o possível com as meninas. A gente, de ano passado pra cá, assim, que a gente começou a sair mais, eu e o Rodrigo, né? E deixando as meninas, às vezes até durante a sexta-feira a gente vai sair pra jantar só nós dois. Então a gente tem investido isso um pouco tempo pra cá, depois que a Manu e a Esther já ficou maiorzinha também, que a gente já poderia deixar elas sozinhas.
Então a gente tem vivido isso há algum tempo, tem ensinado isso para elas têm percebido dessa importância de nós ter esse tempo só nós. Essa, na verdade, é a primeira viagem só nossa mesmo, assim. Então... A gente foi aquela vez pro Rio de Pra Janeiro. fora, mas aí tinha um casal junto, né? Essa vez tá sendo só eu e o... sem elas. Então a gente tem conversado isso daí e elas têm entendido. E essa parte também de investimento em filho, né? Essas coisas, pra você estar investindo, também tem que agregar valor, né? Tu tem que estar colocando os teus filhos ali, às vezes, dentro do teu orçamento. Cabe, às vezes, pagar uma escola. Cara, paga uma escola, entendeu? Vale a pena, uma coisa assim. Nós não tínhamos esse entendimento até um tempo atrás, não tínhamos condição também. Eu lembro que a gente chegou a ganhar uma bolsa pra Manu no Sião em 2017, se eu não me engano, 2018, uma coisa assim. Uma bolsa totalmente... integral, né? A gente não ia pagar nada. A única coisa que a gente tinha era o material didático. E daí era, não sei que valor que era na época, assim. E, gente, a gente não tinha pra pagar o material didático. Nós tava, assim, num período mesmo, num período que a gente largou a empresa, foi viver um outro tipo, um estilo de vida diferente durante um tempo. E a gente não tinha condição de pagar o material didático. Daí tinha uniforme também, tinha que comprar. Então, eram duas coisas que davam valor que a gente não conseguia. E a gente teve que abrir mão da bolsa. Então, passou um tempo atrás, ali depois da pandemia, que a gente tomou essa decisão de botar a Manu. E foi muito assertiva, assim, é a melhor coisa, resolve... Não resolve os problemas, tudo é uma somatória. Então, uma coisinha que você faz aqui, uma coisinha que você faz ali, coisas que você vai selecionando, que você vai criando ambientes mais propícios, né? E você vai estar junto, isso tudo dá resultado lá na frente. Isso aí, muito bem. Vamos então para o terceiro assunto. Esse eu acho que vai ser mais sucinto, porque o dos filhos é especial, né? Mas é o dos negócios. Eu não sei se a Mari tá aí ainda, né? Sei que trabalha junto com o Fábio lá. Quem mais trabalha junto aqui, a Neuza e o Zé, né? De certa forma, estão abraçados na mesma empresa, no mesmo negócio. Quem aqui trabalha com o seu cônjuge? Escreve aí, por favor. Eu e a Letícia decidimos, né, em 2020, abrir a M2 junto com o Matheus. Então, a gente começou a trabalhar juntos. E confesso que eu vejo as pessoas dizer como é difícil, o problema, isso e aquilo. E... tá aí, guria. E nós, diretamente, problema por trabalhar junto, nunca tivemos. Temos um casal de amigos nossos, muito querido, ele não tá aqui, mas geralmente tá por aí nas lives. Não vou expor o nome, mas muito querido, muito especial, que tem uma história de conquista muito grande. Só que quando nós saímos com eles, às vezes, para jantar, coisa assim, eles falam assim, não, sobre trabalho nós não falamos, só dentro da empresa. Nós em casa não falamos. Eu disse, nossa, eu e a Letícia saímos juntos, nós só falamos de trabalho, né? Nós só falamos de cliente, de obra, disso e daquilo. E é a nossa vida, cara, não tem como separar. Nós percebemos assim, tá? A gente é tudo junto, misturado. Até porque lá dentro do escritório é difícil a gente conseguir tempo para falar um com o outro, né? Porque a Letícia tá sempre bem atarefada. Então, às vezes a gente não consegue aquele tempo. E às vezes em casa, na hora do almoço, de noite, quando a gente sai, dá um happy hour aí, a gente fala de trabalho. Como é sozinho aqui na fábrica... Sim, o Fábio foi pra feira, né? Fala um pouquinho, Lê, como é que é a experiência de trabalhar junto aí com o cônjuge? Então, que nem o Rodrigo comentou, a gente tomou esses passos, né? Então, óbvio que também não foi nada de supetão. Eu já vinha estudando durante um tempo, a gente já vinha se preparando para uma mudança. E as coisas foram clareando realmente ali em 2020. E eu acho que a gente tem tudo muito alinhado, né? Então, o Rodrigo falou, né? Nunca deu nada. Não, às vezes a gente tem, né? As tensões, gente, acontece. Eu tenho com o Rodrigo, eu tenho com o meu irmão, que é meu outro sócio também. Então, às vezes, entre nós três, as coisas acontecem. E comentei hoje que foram lá falar das obras. Sim, hoje era bem engraçado, porque a gente dava ali, a gente tá num ônibus turístico, tem aqui na cidade, bem legal. Daí ele vai passando, acho que 18 ou 19, né, pontos turísticos que ele passa. E daí o ônibus passa, daí se tu quiser descer no ponto turístico, tu desce, depois em meia hora passa outro pra tá pegando. Então é bem bacana o ciclo aqui pra poder conhecer os pontos turísticos em Curitiba.
E às vezes a gente descia, olhava alguma coisa e voltava e não estava na hora do ônibus. Nós sentava eu e o Dona parada, nós estava resolvendo coisas do trabalho, é assim que funcionava. Eu já perguntava pra ele, como é que tá fulano aqui, como é que tá aqui. Então é assim que a gente vai, não para muito, né? Não tem, a cabeça, ela continua girando. Eu acho que de forma saudável, né? A gente não pira, até hoje não aconteceu, mas a gente não consegue desligar totalmente. O que acontece muito, tá? A gente tem que aprender a resolver a situação e tem que saber o seu papel dentro do trabalho. Isso eu acho que é super importante. Ali na nossa empresa, a gente tem eu, Rodrigo e o Matheus, a gente tem muito claro o que cada um faz. Mas não é isolado, né? A gente tem reunião segunda de manhã, geralmente. Primeira coisa da semana é a nossa reunião. E a gente, cada um aponta como é que tá a sua área, o que tá precisando de ajuda, o que tem que ver. Um questiona o outro, ó, como é que tá aquilo dali, né? E como é que tá. E todo mundo tem essa autonomia de questionar, de responder, de ver o que precisa de ajuda. Então, eu acho que ter os papéis claros, isso é bem importante, né? Isso nos ajuda muito. Óbvio que às vezes eu opino nas coisas do Rodrigo, às vezes ele não gosta, ele opina nas minhas, eu também não gosto. E a gente vai indo, às vezes, encontrando, né? Então, é um relacionamento. A empresa também não deixa de ser um relacionamento. No nosso caso, ali há 3. E a gente vai cedendo e vai caminhando, mas todo mundo tá mirando a mesma coisa. Então, isso é super importante, porque a gente tem bem claro o que a gente tá fazendo, o que a gente tá construindo, o que a gente tá... qual que é o caminho que a gente tá trilhando. Isso é super importante. Em relação a nós como casal, né? Óbvio que às vezes a gente eu não tô nos meus dias já em casa, chego no escritório, tem que ver o Rodrigo de novo, né? Então tem essas coisas aí, por mais que a gente não tá na mesma sala, isso auxilia bastante, que eu entro, vou pra minha sala. Então a gente tem aquela semana que os hormônios estão lá em cima, que eu não queria nem ver ele em casa, eu tenho que ver em casa, eu tenho que ver no trabalho. Às vezes a gente tá no mesmo carro, né? E a gente tem que ir junto pra casa, volta junto pra casa, vai largar os filhos na escola, volta e tá ali junto. Então, é a parte de amadurecimento, né? A gente tem que ir crescendo e amadurecendo junto em relação a isso. Mas eu acho que isso como casal, né? No meu ponto de vista, agora não sei pelo Rodrigo, os últimos 4 anos foram muito especiais de todo o nosso casamento, né? Porque a gente amadureceu muito nesse período. A gente cresceu muito como casal, eu acho, de estar passando o perrengue, assim, às vezes até o financeiro, né? Bah, o negócio tá feio na empresa. Cara, se o negócio tá feio na empresa, quer dizer que talvez não vai nem dar o salário, né? Já aconteceu semanas assim, que, como é que a gente vai fazer o pagamento pra gente se o negócio lá tá pegado, né? E então isso o que acontece? Isso nos motiva a estar trabalhando mais junto, buscando solução junto, né? Então isso nos dá uma unidade muito grande em relação a isso. E eu acho que isso tem sido bem bacana pra nós, né? Hoje a gente já tem a Manu trabalhando junto ali, então é bem família mesmo, a gente já tá ali e ela também sabe se portar lá dentro como funcionária, e isso é muito bacana, que por mais que a gente chame ela filha, nega, alguma coisa ali em si, mas a postura dela realmente é de funcionária e ela se coloca desse jeito. Isso é super importante para que a gente saiba o ambiente de trabalho que a gente está vivendo, né? Então, nunca tivemos problema em relação a isso. A gente sempre conseguiu separar as coisas, né? E tá sempre comentando sobre tudo, resolvendo tudo e nos priorizando como casal em todos os sentidos. Teve uma vez nós estávamos numa reunião, e daí estava o Sandro, né? Que é o nosso gestor de qualidade, estava junto. Daí a gente entrou numa discussão, num assunto, numa janela. E subiu o nível da discussão, eu e a Letícia, né? Daqui a pouco eu vi que o Sandro se assustou e eu disse, calma, Sandro, isso aí não vai dar separação, fica tranquilo. Outro dia eu falei pra ele, Sandro, a gente dormiu na mesma cama, tá tudo certo. Fica tranquilo, que assim, às vezes acontece mesmo, né, gente? Então, todo trabalho acontece isso daí. Então, às vezes não é porque nós estamos trabalhando como casal, como família, que não vai acontecer. Não, acontece. Desde que haja respeito, né? Ali na M2, né? Não tem como falar só de mim e da Letícia sem citar o Matheus, porque ele é parte integrante desse negócio. E aí há uma cumplicidade entre ambos, entre todos, né? Um é cúmplice do outro. Em que sentido? Cara, deu certo o resultado, todo mundo ganhou junto. Nós repartimos, é tudo igualitário lá.
deu errado, deu BO, deu prejuízo, cara, nós choramos junto, de todo mundo prejuízo. Não importa quem, não tem assim, a Letícia fez uma coisa errada que deu um prejuízo e ela é culpada e não sei o que, não, cara. O Matheus é o que está mais exposto, né, a problemas, porque ele está gerenciando obra. Onde mais dá problema é a obra, né? Então ele que está mais exposto, mas nós nunca pressionamos ele por nada, assim, até para ele não se sentir, né? A gente fala para ele, cara, fica tranquilo, esse ali que deu errado a gente vai consertar, vamos resolver e tá tudo certo. Porque é ele que... E aí eu falo, cara, tu que tá ali na ponta, né? E tá tudo certo, meu. Eu já fiz negócios ruim que deu prejuízo também, né? Uma vez comprei um carro, deu problema, e, enfim, né? Eu cuido dos negócios e às vezes faço negócios ruins também. Só que, claro, como os resultados dos negócios são muito bons, que a gente tem tido assim, ao longo desse tempo, a gente compartilha tudo isso junto também. Então a gente tem uma cumplicidade, primeiro ponto, tá? E um casal precisa ser cúmplice. Sabe o que é cúmplice de tal crime? É mais ou menos isso aí. Tem que ser cúmplice. Um apoiar o outro. Um suportar o outro de várias formas. Dando suporte, mas também suportar naqueles momentos difíceis. Cumplicidade é fundamental para um casal na área profissional. Você trabalham juntos, tá? E às vezes é bem mais fácil, tá? Não sei se você trabalha junto com o seu cônjuge, do que quando não trabalha, porque às vezes tu não entende o dia a dia do teu cônjuge, ele tá lá passando por uns perrengues, por umas dificuldades, e tu, nada a ver, isso aí é fácil, tem que ver o meu dia lá, que é muito pior, porque não tem essa cumplicidade, até porque estão em ambientes diferentes, né? Ou se não, assim, também, a mulher, geralmente, né, um caso, a mulher começa a ganhar mais que o marido e o marido começa a ficar meio assim para baixo, porque a mulher tá ganhando mais, né? Falta cumplicidade. Então hoje nós somos quase um socialismo lá, né? Desculpa. Porque assim, nós somos muito cúmplices do que dá certo e do que dá errado. E todos os benefícios financeiros, né? Nós temos salários lá iguais para os três. Então eu e a Letícia temos um salário igual. E os benefícios financeiros, eu estava aqui recebendo Pix de pagamentos. Já fazendo os pagamentos para o Matheus, os nossos aqui. Enfim, são iguais. Então a gente é cúmplice, né, nas tristezas e nas alegrias, tá? Como casal ou como sócios também, como o Walter dizendo, não tem como separar o Matheus dessa jogada, mas falando de casal, tá? E outra coisa, confiança. Para haver cumplicidade, tem que haver confiança. Eu não sei a senha das contas, eu não mexo em nada, eu amo não precisar me preocupar com isso, né? O Matheus e a Letícia que mexem mais com isso, e mais a Letícia ainda também que mais é responsável pelas essas partes de contas e tudo mais, né? A Cláudia está ali como secretária e também assume bastante esse papel. Então, assim, tem que haver confiança. Eu não tenho problema nenhum, né? Nunca fiquei em cima para ver se estão fazendo a coisa certa ou errada, porque eu sei que eles estão fazendo o melhor deles. O melhor deles. A Letícia está fazendo o melhor dela, o Matheus está fazendo o melhor deles. Porque eu também estou fazendo o meu melhor. E eles nunca me questionaram também sobre as minhas atividades, assim, no sentido de desconfiança. Tanto que essa semana eu recebi duas comissões, já mandei do Matheus, as duas comissões já mandei lá para ele. E assim, ele nunca precisou me cobrar nada, ou me indagar, ou me assim, e aquela comissão aí, eu não recebi, cara, todas eu deixo, sou muito transparente, recebi, mando, pago todo mundo. Porque a gente tem ganhos comissionados, né, fora dos nossos salários. Então, assim, há um nível de confiança. Nunca houve uma cobrança de mim para a Letícia, nem da Letícia para mim, ou com o Matheus. O máximo que houve, sim, é alinhamentos, né? Assim, compreensão sobre decisões. A gente é muito transparente também, né? De falar aquilo que cada um está sentindo. E isso é muito bom, né? Porque o Matheus também já chegou e abriu o coração, a Letícia chegou e abriu o coração, eu também. Eu sou o que mais falo, né? Então eu não tenho muito problema, estou sempre com o coração aberto. E outro ponto é não ter vaidades. Cara, esse acho que é um dos principais pontos. Não possuir vaidades no casamento, no casal, no sentido de trabalhar junto. Porque, ali como eu e a Letícia, nosso ganho sempre vai ser igual. Porque a gente é sócio e o que ela ganha é dividido em dois e o que eu ganho é dividido em dois. Então, na verdade, a gente divide em três, né? O Matheus está junto, né? Então, nós sempre vamos ser iguais, tá? Nesse sentido ali da empresa. Mas, às vezes, o casal, né, o homem ganha muito mais que a mulher, ou a mulher ganha muito mais que o homem, e aí rola algumas vaidades. O meu dinheiro. Não, esse aqui é o meu dinheiro. Não, pega lá do teu dinheiro. Não tem, cara. Se você tem
caixa separado dentro da tua casa, você está deixando de prosperar. Nós começamos nosso casamento com caixa separada. Eu tinha o meu salário, a Letícia tinha o salário dela. Eu pagava umas contas, ela pagava outras contas. Isso significa que nós temos 2 planos num só projeto. Não tem como ter 2 planos para um só projeto. Que projeto é esse? É família? Como é que cada um tem um plano, financeiramente falando? Eu pago as minhas contas, tu paga, não, essas contas é minha, não, essas contas é tua. Não funciona dessa forma. E para nós foi um divisor de águas quando a Letícia teve que abrir mão do trabalho para estudar full time, né? Ela recebeu uma bolsa integral e era durante o dia, ela não podia mais trabalhar, então ela teve que engolir um pouco do orgulho que ela tinha, né? E eu sei porquê, né? Tinha uns traumas aí também e se submeter. E eu dei um cartão para ela, né? Não, usa aí, como eu sei que tu é responsável. E de lá para cá nunca mais tivemos 2 caixas. Já deu o B.O., né? Entregou com uma merreca de limite, se diverte, se diverte. Dá pra tomar um café. Então, assim, não tenham vaidades, tá? Uma outra coisa que não é casamento, mas tem a ver com negócios, né? O Matheus é um sócio, é um rapaz jovem, né? O irmão da Letícia, tem 10 anos a menos que eu, mais ou menos. E eu acho muito bacana da parte dele, porque ele nunca demonstrou vaidades lá no negócio. E uma vez a gente estava tendo uma conversa um pouco mais detalhada, um pouco mais a fundo, e eu disse para ele, cara, não desperdiça o que tu tá tendo de oportunidade aqui. Eu sei do teu potencial, da tua integridade, senão eu não tinha te convidado para ser sócio, mas ao mesmo tempo tu tá tendo uma oportunidade, cara, de ouro, porque o Matheus não tem uma personalidade empreendedora, e não tem essa veia empreendedora, a Letícia também não tem essa veia empreendedora, assim, a fundo mesmo, né? E eu disse, cara, nós estamos botando um negócio que se der certo, e vai dar certo, tu vai ter a maior oportunidade da tua vida. Então, assim, não deixa nenhuma vaidade pegar isso aqui e dizer, não, cara, tô entendendo bem e tal. Então, é muito bacana o relacionamento nosso lá e com a Letícia também, não ter vaidades. Cada um cuida do seu, nós somos responsáveis por cada coisa lá e compartilhamos as dores, né, e as alegrias, e é isso aí, funciona, né, funciona, seguindo esses pontos aí que eu acabei de falar. A Cláudia escreveu ali, eu tenho que abrir uma live e contar como é o dia a dia lá. É muito bom o nosso dia a dia, até nos estresses a gente se diverte. Então é isso aí que a Cláudia falou, né? A gente se respeita muito, a gente brinca, dá os estresses sim, mas a gente ainda consegue, às vezes, no meio dos fete lá, dar risada e olhar o lado positivo, né? Tudo é um aprendizado. Então, os erros são aprendizado, os prejuízos são aprendizado e a gente vai, assim, aos pouquinhos, né? Então, é mais ou menos que nem a Dilma, a gente tem a teoria lá dentro, né? Um casamento, trabalhando tudo junto, ou todo mundo ganha ou todo mundo perde. Então, é assim que funciona comigo e com o Rodrigo. Ou a gente vai junto, ou a gente perde junto, e assim vai acontecendo as coisas. Mas essa cumplicidade é bem importante, da gente estar sempre alinhado, conversando e guiando isso, né? Então, a gente tem muitas coisas em comuns no dia a dia, né? A gente tem filhos, a gente vai aprendendo a pontuar também os lugares e os locais para tratar cada assunto. Às vezes, coisas do nosso relacionamento, como eu falei, às vezes a gente conversa no escritório, porque às vezes no escritório é o único lugar que dentro da minha sala tá só nós dois, né? Mas a gente não vai resolver coisas nossas, pessoais, né, íntimas, na frente dos outros funcionários, né? Então a gente tem que aprender a se portar e resolver as coisas. Assim como coisas do trabalho também, a gente não fica, às vezes, discutindo coisas na frente das meninas, não. Então, a gente vai portando e levando isso, eu acho que um bom senso, né? É bem importante e tá esse amadurecimento. Então, eu acho que é bacana trabalhar junto, mas, sim, tem que ser maduro, né? Não dá pra assim, acabou de casar, vai morar junto. Vai trabalhar junto, né? Daí, eu acho que tem que ser, não vai rolar. É respeito. Não, é respeito. Depende o quanto de íntimo tu é, de quanto tu tá se conhecendo, né? Porque eu lembrei o Rodrigo, se a gente tivesse tentado um negócio logo que a gente casou, não dava. A gente não tinha maturidade, a gente não tinha intimidade de se conhecer. Talvez não era o respeito que faltava. A gente vivia ainda muito oposto, era até alinhar, né? As melancias na carroça, foi um bom tempo ali. Então, tem que estar alinhado realmente, o mesmo propósito, o mesmo pensamento para as coisas dar certo.
Beleza, gente? Vamos encerrar que tá tarde, né? Meu Deus, falando mais de... Tu fala, né, guria? Não, eu As falo. minhas lives são bem mais curtinhas. Vamos deixar salvo aqui, quem quiser pegar desde o começo. Casamento, filhos e negócios, tá? Pode pegar, vai ficar na... Não sei se vai pro YouTube, vamos ver se o pessoal lá do digital vai permitir, porque é totalmente diferente do assunto lá do... Tem um canal no YouTube Vivendo da Construção Civil, né? Entra lá, tem o Clube 5am, amanhã 5 da manhã para maluco aí, né? Tem uma galerinha que participa. E o assunto sobre construção civil, a gente está lançando aí, tem semana que vem um método chamado Construir para Vender, método M2, aula segunda, terça e quarta vão ser aulas inaugurais, ao vivo. Então, depois tu vai poder ter o acesso a todo o método, enfim, fica esperto aí quem quer fazer renda através da construção civil, ou se profissionalizar, enfim, vai ser bem completinho, tá bom? E vamos encerrar esse assunto, porque já falamos bastante e eu acho que também É isso aí. não sobrou mais nada para falar. Né? Não, já falamos tudo, agora já foi o que tinha de energia. Vamos agradecer, Papai do Céu, nós te honramos, te agradecemos, rendemos graças a Ti, porque Tu és um Pai bom, que sempre nos ouve, e eu quero fazer um pedido especial pelos casais, Pai, os casais que estão aqui, ou aqueles que de alguma forma vão ouvir esse material em algum momento. Que o Senhor nos abençoe grandemente. Que eles possam ser a base dessa sociedade, construindo famílias fortes para gerar uma sociedade forte. Que eles assumam seus papéis muito bem definidos, que eles realmente preparem, treinem seus filhos para serem geração poderosa sobre a terra. E que eles prosperem grandemente através dos seus trabalhos, dos seus negócios, aonde eles colocarem as suas mãos, venham a ter prosperidade, desenvolvimento, Pai. Se tornem fortes financeiramente, em nome de Jesus. Amém? E amém, galera. Um abração. Então tá. Tchauzinho, Daqui gente. um ano vai ter nova live aí. Vamos ver da onde que vai ser a próxima, né? Atualizando, sempre vai estar meio que voando as tranças, porque não tem a criançada junto. Não, se bem que tava, né? Sim, pra gente não só. tempo separado aquela vez. Certo, Certo? gente? E amanhã, 5 da manhã, quem é maluco, cola junto no Clube 5am. Dá boa noite aí pra Fernando, pra Louri, quem chegou por último aí, meninas. Cristiano, Silvano. Valeu. Valeu, até mais.